Vem comigo, porque nós estamos chegando para o comentário, para a síntese da lição Betel, que já é a lição 3. Eu espero que esteja tudo bem com você. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui fazendo esse comentário. É um comentário aí por cerca de 30 minutos e é aquela mão dupla, aquele ensino de mão dupla. Você fala daí e eu falo daqui, tá bom? Lição 3 e o tema é o Criador se relacionando com o ser humano. Vai falar de relacionamento. Se você entrou aí e ainda não é inscrito, não esqueça, se inscreva, dê o seu joinha e acione o sininho para que você possa receber todas as notificações do canal. Eu sou o Aguinaldo, nós somos daqui da cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Estamos sempre aqui batendo um papo sobre as lições bíblicas da Betel. Como é que está o ensino aí? Como é que você tem visto, tem feito a análise do ensino? Vamos tentar dar cada vez mais aquela cereja ali do ensino para que o ensino possa tomar uma tônica melhor, um gosto melhor, uma expectativa melhor nos alunos, tá bom? Nós vamos estar falando breve alguma coisa sobre ensino aí. Olha só, o textuário dessa lição é: eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Salmo 139, versículo 14. A verdade prática ou aplicada diz: nós necessitamos de Deus, mas é sempre Deus quem toma a iniciativa de buscar o homem para se relacionar, para ter um relacionamento com ele. Quais são os objetivos dessa lição? Esse aqui é o que norteia a lição, tá bom? Apresentar o homem como coroa da criação de Deus, mostrar que Deus é um ser relacional, glória a Deus por isso, e enfatizar que devemos ter relacionamento com Deus. É importante a gente sempre ter essa tônica de relacionamento com Deus. E o texto de referência está baseado em Gênesis capítulo 2, versos 20, 21, 22 e 23, que nós não vamos ler como de costume, e vamos para o nosso texto. Olha só. Olhando a hora para nós não passarmos do nosso tempo. Lição 3, hein? Qual a introdução dessa lição? O ser humano ter sido criado à imagem e semelhança de Deus atesta que fomos criados para relacionamento com Deus e com o próximo. Veremos na presente lição a atenção e o cuidado do Criador em suprir a necessidade do homem em todas as suas dimensões, inclusive no que concerne ao relacionamento. Ainda hoje necessitamos de providência divina em todas as áreas da vida. Falar de relacionamento, falar de comunhão, falar de convívio dentro da igreja, do evangelho, é muito importante. Porque eu já quero te apresentar aqui uma ideia para você apresentar o seu aluno. Como está o teu relacionamento dentro da sua casa? Marido, esposa, esposa, marido, pais, filhos, filhos, pais. O relacionamento com Deus, ele é muito relativo no nosso relacionamento com os homens. Quem tem relacionamento com Deus tem paz com os homens. Paz com Deus, paz consigo, paz com os homens. É uma paz tridimensional. Paz com Deus, paz consigo, paz com os homens. Essa ideia de comunhão com Deus. Paz com Deus, sem paz com você, sem comunhão com você mesmo, e sem comunhão e sem paz com o seu próximo, ela está fora de rota das Escrituras. Então é importante que a gente entenda que a comunhão relacional, ela começa de uma casa. Chega a sociedade, chega a igreja, não
cultive uma ideia de que podemos ter relacionamento, comunhão com Deus e sermos inimigos dos homens. Ter comunhão com Deus e os homens nos detestarem. Salvo quando os homens te reprova por você ser evangélico, por você servir a Deus. Aí é diferente, é o homem lá que não serve a Deus que criou um sentimento negativo em relação a nós, mas nós não criamos esse relacionamento. Nós mantemos a nossa paz com todos os homens, se possível for. É o que disse o apóstolo Paulo. Vamos lá. A coroa da criação de Deus. Quem é a coroa da criação de Deus? Coroa da criação de Deus é o homem. É importante a gente entender que coroa, ela tem uma conotação daquilo que é honrado, daquilo que é aplaudido. Coroa tem a ideia de uma grande conquista. Por isso o homem, ele é a obra-prima da criação de Deus. Eu quero ler um texto aqui já para a gente começar, que é primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Parece até que Coríntios não tem mais nessa Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11 e verso 7, que diz assim, ó: porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e a glória de Deus, e a mulher é a glória do homem. Então, para a gente entender essa questão, e nós vamos falar disso mais para frente, essa honra que tem o Deus em formar o homem, que ele chamou de sua obra-prima. Ele cria tudo e diz que é bom, cria o homem e diz que é muito bom. E assim como a coroa da criação de Deus, o homem, a obra-prima, a mulher é a coroa do homem, é a honra do homem. Então, para a gente poder começar a partir dessa ideia honrosa que Deus estabeleceu, isso fala de comunhão, tá bom? Então vamos lá. O 1:1 diz: uma perfeita criação para a sua mais preciosa criatura. A criação foi feita e abençoada por Deus para o bem do homem. O próprio Deus aprova o que fez para o homem. Vemos nisso quando lemos ao término de cada etapa a frase: viu Deus que era bom, ou seja, a forma sábia, bela, proposital como foi feito. E Deus queria o melhor para o homem, e fez tudo para o nosso bem e para a sua glória. Nessa ideia relacional de Deus, onde Deus cria tudo e cria o homem e coloca o homem no jardim, e Deus visita o jardim constantemente, todos os dias, na viração do dia, termina e inicia um dia em comunhão com Deus. O que nós vamos aprender nessa lição é a questão de honrar a Deus, de honrar o nosso próximo e de nos relacionarmos. É importante que a gente aprenda o princípio do relacionamento dentro da simplicidade, dentro da humildade, porque ninguém quer se relacionar com pessoas arrogantes, com pessoas soberbas, com pessoas presunçosas. As pessoas procuram sempre aquelas pessoas que se identifiquem com ela. Quando Deus forma o homem e coloca nele um sono profundo e forma a mulher,
E quando o homem acorda e vê a mulher, ele vê uma identidade entre ele e a mulher. Então ele se expressa: essa é osso dos meus ossos, e ela será e carne da minha carne. Ela vai ser chamada varoa, porquanto foi tomada do varão. Olha como que ele percebe o sentido relacional entre duas pessoas. E aí nós vamos aprendendo e entendendo que a finalidade dessa lição é justamente conotar a comunhão do homem, a intimidade do homem com Deus. Vamos lá, o que você acha disso? Deixa o seu comentário aí, não esqueça de compartilhar. Fique com a gente até o final, que eu ainda vou indicar aí uns 3 livros para te auxiliar nessa lição. Vamos lá, honra e dignidade na imagem e semelhança de Deus. Honra e dignidade na imagem e semelhança divina. Ser portador da imagem de Deus é o maior prestígio que o homem pode ter. Em Mateus 18:10, Jesus diz: os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai, que está nos céus. Mas em nenhum lugar da Bíblia é ensinado que Deus tenha feito algum anjo à sua imagem e à sua semelhança. Ter sido criado à semelhança de Deus dotou o homem de potencial que não se encontra paralelo em qualquer outra criatura terrena. Nossa dignidade essencial: honrar a glória de Deus. Moisés, uma certa feita, tão preocupado com Deus, em Êxodo 32, ele disse para Deus: Deus, se o Senhor não conseguir levar esse povo até Canaã, o que os egípcios vão falar do Senhor? Vão falar que o Senhor foi incompetente. Olha a preocupação. E essa honra e essa dignidade divina que nós temos, honra e dignidade na imagem e na semelhança divina, essa semelhança que Deus deu a nós, que foi na verdade torcida com o pecado, e Cristo vem trazer a restauração disso, é tudo para que o nome de Deus seja glorificado. Não há outra linha de raciocínio aonde nós, como cristão, como servo, com a imagem restaurada por Cristo, devemos levar Deus aos homens, e os homens veem Deus nas nossas vidas. Em que sentido? Na nossa atitude, no nosso relacionamento, no nosso tratar, no nosso agir. Esse é o papel nosso, de honrar a Deus com a imagem e a semelhança que Deus nos outorgou quando formou o homem. Abençoados para produzir a imagem de Deus. O 1:28 diz que Deus os abençoou. Deus disse: eles frutificai e multiplicai-vos, e a fertilidade, a capacidade de se multiplicar foi um abençoador e glorioso de Deus. Um ato abençoador e glorioso de Deus. O verbo hebraico bara, que significa criar algo do nada, só pode ser atribuído a Deus. Deus criou o homem e disse: agora vocês frutificai, multiplicai e enchei a terra. Deus os abençoou e delegou ao homem o papel de ser um abençoador. Vamos ler um outro texto aqui do livro do Gênesis, capítulo 12. Capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abraão. Sempre o Senhor chamando o homem. Sempre o Senhor sendo relacional. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem e engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção. Deus está falando por mim. Você, a partir de você, outros serão abençoados. Você vai se multiplicar e tu será uma bênção.
Deus chama Abrão e fala: tu serás uma bênção. A ordem de Deus para nós é sermos bênçãos, é sermos abençoadores. Está dentro da sua condição abençoar, abençoa. Você, nós, como igreja, somos chamados para sermos abençoadores. E quando nós abençoamos, nós propagamos a glória de Deus, o nome de Deus, sem palavras, só no exemplo, só no testemunho. Vamos aqui fechando esse tópico 3, onde Deus cria. Deus é um ser relacional, né? É o que está abordando o assunto. Criados de uma forma especial e admirável. 2:1 diz o seguinte: eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosos são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. Deus nos fez de forma especial, admirável, de duas formas. Primeiro, na forma como o primeiro homem foi criado. Deus fez todas as coisas pelo ordenado da sua voz. Mas quando ele faz o homem, não. Adão foi feito pelas próprias mãos de Deus. Adão foi feito pelas próprias mãos de Deus. É importante a gente entender isso aqui, porque Deus pega o barro e faz lá um boneco e sopra nele o fôlego de vida, e ele é feito a partir dali uma alma vivente. Então o homem, ele é feito pelo manusear de Deus. Ele é feito pelo trabalhar de Deus de modo manual. Então Deus pega o homem, forma o homem, e de uma forma que a gente não consegue compreender, toda essa dinâmica foge à nossa razão, mas ele forma o homem, dá vida ao homem e se relaciona com o homem. O homem tinha todo o acesso livre a Deus, para comungar com Deus, para falar com Deus, para desfrutar de toda a presença de Deus. Pensa bem, Adão, após a queda, a dificuldade para Adão se acostumar com essa natureza carnal. Adão conheceu a natureza que não era carnal e conheceu a carnal. Talvez foi muito mais difícil para Adão se adaptar a uma natureza pecaminosa, porque ele teve a outra e experimentou a pecaminosa, ele teve a inocência, a natureza inocente. Foi muito mais difícil para Adão se reinventar, se adaptar a uma natureza agora totalmente diferente do que para nós que já nascemos com essa natureza. Se é ruim para nós, imagine para Adão. Você já parou para pensar nisso? Como Adão deve ter vivido crises existenciais da escolha que ele teve? Como Adão deve ter sofrido por ter escolhido algo errado? Adão pagou o preço de ter escolhido errar contra Deus. E é complicado, isso chegou até nós. Vamos lá, relacionamento, intimidade e parceria. O 2:2 diz que Deus revela diretamente com o homem, e não haviam profetas, sacerdotes, anjos ou qualquer intermediário do lado de fora do jardim. Não era possível falar com Deus ou ouvir Deus sem mediações. Mas antes da queda, havia esse bate-papo tranquilo de Adão e Eva, esse conhecimento, essa intimidade, essa vivência que fazia com que eles mantivessem um contato, um relacionamento íntimo com Deus. Como é bom a gente saber que Adão experimentou algo e de íntimo, de comunhão. Pensa bem a gente, que a gente experimenta às vezes
parcialmente um pouco da comunhão com Deus, em oração, em adoração, chorando, clamando, buscando a Deus, e já nos traz um conforto, já nos traz uma vivacidade espiritual. Pensa bem, Adão experimentando toda a essência de Deus no paraíso, onde não havia pecado. Adão foi um homem privilegiado. O que você acha? Deixa o seu comentário aí. Olha só, há umas discussões a respeito se Adão estava com Eva ou não, quando Eva comeu o fruto. Eu vou ler aqui na LTT, mas se você ler na Bíblia Hebraica e na King, também vai conotar a mesma ideia, tá bom? Diz assim, ó, o verso 6 do capítulo 6. E quando a mulher viu que aquela árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos, e árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, tomou do seu fruto e o comeu. E também deu uma parte ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Ó, ao seu marido que estava com ela, e ele comeu. A pergunta, Adão estava com ela? Não, Adão estava com ela. Ó, LTT, Bíblia LTT. Se você pegar a King também, tá assim. A hebraica também tá assim. Adão estava com ela. Se aproximou demais do abismo, ficou aquele bate-papo ali, aquela conversa, começou a ter comunhão, começou a ter relacionamento com o que é errado, e todo relacionamento com o que é errado vai romper um outro relacionamento, e por causa daquele relacionamento com erro, ela rompeu o seu relacionamento com Deus. Quantas pessoas você conhece que começou a se relacionar com o mundo, com não crente, se relaciona demais e acabou mantendo um relacionamento com o mundo e abrindo mão do relacionamento com Deus. Olha aí o momento de você aplicar a parte prática do ensino. Se nós não tivermos cuidado no nosso relacionamento com Deus e começarmos a dar ouvido a novos ou a outros relacionamentos, esse relacionamento com Deus é partido. Toda aula, lembra, tem que ter o seu valor prático. E aí você pode perguntar aos seus alunos, como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com os que não são de Deus? Porque se relacionar é ter intimidade, é sentar à mesa. E aí a gente lembra e cita novamente o Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Andar, até aí está bem. Mas daqui a pouco começou a parar, começou o relacionamento. E daqui a pouco tá se assentando, ou seja, a comunhão aumentou. Automaticamente vai se afastar de Deus. A gente precisa ter amizade com os não crentes até para ganhá-los para Deus. Mas quando a gente começa a se relacionar ao extremo, a gente começa a rir do que eles riem, a viver como eles vivem, e daqui a pouco nós estamos abrindo mão da nossa vida com Deus. Não é verdade? Não é assim? Aí dá uma prática para a aula excelente. Toda aula tem que ter o seu momento de prática. Vamos lá. Relacionamento, intimidade e parceria. E o 3, alguém do lado. Aí a gente pode também aqui trazer à tona o comentário a respeito do casamento de um homem e uma mulher e também do ideal da comunhão. Alguém do lado. Para ter alguém do lado do homem, Deus tira do homem aquela que ele corresponderia naquela honrosa missão. Se a gente ler, por exemplo, Gênesis 2, 22,
fazendo aqui? Gênesis 2, 22. Vamos lá. Diz assim: e a costela que o Senhor Deus tomou do homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. Ou seja, Deus pega a mulher e pega a costela de Adão. Ninguém sabe como ele fez isso. Ele pega a mulher e ele automaticamente pega o homem, adormece o homem, dá uma anestesia geral em Adão, tira uma costela de Adão e constrói a mulher. Ele vai e constrói a mulher. Ele forma a mulher. Quando a gente pega o texto no capítulo 2 e no versículo 22, que diz que da costela do Deus tomado, ele transformou numa mulher, ele constrói a mulher. O verbo barrar quer dizer que ele construiu a mulher, ele edificou a mulher. Ele pega a costela e banar quer dizer ele foi construindo, só que ninguém sabe como que ele construiu essa mulher. Não tem como se definir, mas da costela do homem ele constrói uma mulher. E é importante a gente entender, ao contrário do que muitos dizem, que falta uma costela no homem. Não falta uma costela no homem. Todo ser humano é composto de 12 costelas de um lado e 12 costelas de outro. Não existe uma costela faltando no homem, tá bom? Se existiu foi só em Adão, e os homens passaram a ter as 12 costelas, até porque é uma carcaça que protege os órgãos internos. Tá? Desconfigura essa ideia aí se de repente você a nutre ou a nutriu até hoje. Tá? Vamos lá. Seguindo o nosso caminho aqui, ele vai transformar a mulher que ele tirou, fazer a mulher e levar para Adão. Quando ele leva para Adão, Adão olha e a chama de varoa. Varoa é o substantivo feminino, ao contrário do varão, que é o substantivo masculino. Então varão quer dizer homem forte, corajoso, valente, viril. Varoa quer dizer mulher forte, corajosa, determinada. Ele pega e faz essa aí a varoa. Ele se identifica com ela, como eu já disse antes. Ele cria aquela identidade com ela e percebe que eles têm a mesma sintonia, porque os animais têm a sintonia iguais a eles e eles têm uma sintonia igual um ao outro. É aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7, que não pode haver jugo desigual. O que é jugo desigual? É colocar duas pessoas que pensam de fé diferente. Colocar duas pessoas que não vão se relacionar com Deus. Uma se relaciona com Deus, outra não se relaciona. O jugo, ele atava dois animais para puxar o arado, para puxar uma carroça, para puxar uma carga. E por que não poderia ter um jugo desigual? Porque se você bota o boi e o jumento, a força do boi é diferente da do jumento. A passada do boi é diferente da passada do jumento. A altura do boi é diferente da altura do jumento. A altura do boi é diferente da altura do cavalo. A altura do jumento é diferente da altura do cavalo. Aí tem a passada, tem a força. E seria desproporcional. É isso que Paulo está ensinando. Então, quando a gente fala sobre esse relacionamento, até quando Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, se relaciona comigo, anda comigo, trabalha comigo, fica comigo. Isso é intimidade, isso é comunhão, isso é ter a mesma passada, o mesmo pensar, trabalhar na força proporcional, tributar honra um ao outro. Isso é comunhão. Então nós estamos falando aqui de uma família que deve ter em comum
as coisas e uma comunhão que nós devemos ter com Deus. Vamos lá, ligados pelo Criador. É justamente isso que nós já estamos abordando aqui, esse elo, né? Esse elo. Assim como Deus colocou Israel como a sua esposa que o traiu, a gente vê isso em Oséias, né? Quando Deus manda Oséias ir tomar uma prostituta, e Oséias é traído por ela e sente a dor da traição, é como se ele estivesse falando para Oséias: Oséias, eu sinto essa dor porque o meu povo me trai. E aí no Novo Testamento a gente vê o mesmo trabalhar entre a noiva e o noivo. O quesito comungar, o quesito comunhão, o quesito fidelidade. Tiago capítulo 4, versículo 4. Vamos ler aqui para a gente não perder a tônica do assunto. Tiago 4,4, olha o que diz. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha, vamos lá, hein? Divinamente ligado, então Adão ele está divinamente ligado à mulher, a expressão uma só carne é Errad Bazar, que vai falar de uma ligação física, emocional e sexual. Então era uma ligação que tinha entre um homem e uma mulher, e nós temos uma ligação com Deus, que é uma ligação espiritual, que é uma ligação que deve ferver dentro de nós, por Deus e pela presença de Deus, pela fome de Deus que deve existir dentro de nós. E esse é o elo que está dentro de nós, que o Criador nos deu. E a gente sempre, se eu não procurar Deus, eu vou procurar alguma coisa. Se eu não procurar alguma coisa, eu vou viver numa crise existencial. Mas não há neutro nesse quesito de buscar a Deus. O homem ele tem por essência uma necessidade de Deus. Instintivamente. Até quem não crê, em exato momento ele pode usar a expressão meu Deus, ou graças a Deus em quem não creio, mas o ser de Deus, o homem tem um instinto de que foi feito por Deus dentro dele. Instintivamente ele sabe, ele pode não dar o braço a torcer, mas há algo dentro dele que fala. A sua consciência é a voz de Deus dentro de você. Vamos lá, emocionalmente ligados. Então o homem está ligado emocionalmente à sua esposa, então daí ele deve honrá-la, e é uma via de mão dupla, deve ser recíproco. Ele deve respeitá-la, ele deve amá-la, e isso é uma via de mão dupla. E tudo isso é determinante quando há em nós esse elo e essa comunhão com o nosso Deus. Tudo começa em Deus e tudo vai se embasar, em se sustentar, em se alicerçar em Deus também. E para a gente terminar aqui, intimamente ligados. O 3.3 que diz, o autor sagrado faz uma aplicação para as futuras gerações a partir da fala de Adão. A profunda ligação entre o homem e a mulher só é possível por meio do tipo de ruptura social que trouxe até ali. Então, outra coisa importante muitas das vezes você vai precisar romper. Assim como o filho precisa romper os seus laços emocionais dos seus pais, a gente vai precisar romper também alguns laços emocionais também para servirmos a Cristo.
Vamos analisar um texto aqui, que é Salmos 45. A gente já lê, por exemplo, no quesito servir a Jesus, que é o quem não amar. Eu vou ler o texto para a gente ter. Vamos lá. 45:10. Nós estamos lendo aqui intimamente ligados. 45:10 diz assim: ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e da casa de teu pai. Isso aqui é uma coisa extremamente importante, porque tem coisa que se eu não der ouvido, não tiver atenção, não esquecer e não abrir mão, familiarmente eu comprometo a minha casa. Se eu não ver, não der atenção e não abrir mão, eu posso também espiritualmente afetar a minha vida com Deus. Então é importante a gente atentar para isso aqui, ó, intimamente ligados e ligados a Deus. Não há razões bíblicas para pensar que Adão e Eva não tivessem relações sexuais antes da queda. Eu penso que eles viveram felizes, foram uma família que viveram a sua vida normal de um homem e uma mulher. Não há razão para pensar que não. O que você acha disso? Então, quando a gente lê esse texto, nós vamos entendendo devagarinho, gradativamente, a importância de um relacionamento. E aí eu quero fechar aqui com um texto que é o 2 verso 25. O 2 verso 25, que diz assim: ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Ou seja, nudez, quero trazer aqui para o sentido aplicativo, figurado. Nudez fala de transparência. Nudez fala daquilo que não se esconde, daquilo que está exposto. Entre um homem e uma mulher, casados, não deve haver coisas escondidas. Coisas escondidas atrapalham o relacionamento. Então, ó, transparência. Entre nós e Deus, falar em coisas escondidas. Cuidado aí se o meu celular, a senha só eu mexo. Tem coisas escondidas. Transparência. Não tem o que esconder. Isso é um sentido aplicativo figurado que dá para se aplicar para nós. Em relação a Deus, não tem como disfarçar para Deus. Então, seja sincero para Deus. Ah, mas Deus sabe. Sim, Deus sabe, mas Jesus, quando ia curar as pessoas, ele perguntava: o que queres que eu te faça? Então é importante que a gente entenda que eu preciso também me rasgar para Deus. No Antigo Testamento e também no Novo, eles tinham um hábito que quando queriam se externar para Deus, rasgavam as suas vestes em abominação às coisas. E o profeta Joel falou assim: ó, não rasga a veste de vocês não, rasga o coração de vocês. Às vezes o que impede a nossa comunhão, o nosso relacionamento, o nosso crescimento, é o que está guardado no fundo do nosso coração e nós não temos coragem de expor para Deus, de entrar no quarto, na intimidade e colocar para fora. E vamos vivendo uma vida anã, raquítica, sem Deus, mas frequentando a igreja, participando de todos os grupos, pregando, ensinando, adorando, regendo a equipe de louvor, sem Deus. Que Deus nos guarde disso. Não é verdade? O que você acha desse assunto? Vamos lá, vamos concluir aqui, porque a conclusão diz o seguinte: nosso relacionamento com o próximo é determinado pelo nosso relacionamento com Deus. Quando
por causa do pecado somos alienados de Deus, as demais relações sofrerão danos, conforme veremos na próxima lição, que é a alienação humana a partir da queda. Eu quero te agradecer por ter ficado aqui comigo. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo te use poderosamente como um tição tirado do fogo. Ferva por esse assunto que você vai lecionar. Jejue e ore e deixe Deus te usar e seja a boca de Deus para a tua turma. Fica com Deus. Um grande abraço. Beijo do gordo no seu coração. Até lá. Até a próximo vídeo.